TCC, ela tem alguns princípios que precisam ter em todos os atendimentos que você fizer, independente se o paciente é criança, adolescente, adulto, idoso, independente do diagnóstico que ele tenha, todo o atendimento que você for fazer, toda a sua atuação enquanto psicólogo da TCC tem que ser baseada nesses princípios aqui. Então, o primeiro ponto, que é o que a gente vai trabalhar bastante hoje, é em relação a todos os planos de tratamento, de intervenção, precisam estar baseados na conceitualização cognitiva, e isso continuamente, durante todo o processo de tratamento. Precisa ter a aliança terapêutica, um vínculo, se o paciente ele não se sente confiante em você, no processo, se não entende que existe ali um processo de dupla terapêutica, que aí já vem para o outro princípio ali, o 6, que é a colaboração, a participação ativa. Se o paciente ele não entende que o que está acontecendo ali naquele setting terapêutico não é, se ele não entende que é em conjunto, né, então ele tem tanto uma participação quanto o terapeuta também, o processo vai ser dificultoso, então ele precisa compreender, né, que estamos trabalhando juntos. A TCC, ela consegue monitorar os pensamentos a partir de diversas técnicas, a partir do próprio discurso do paciente, né, quando ele traz para a gente que, Jaiana, eu estava pensando desse jeito naquele dia, hoje eu percebo que eu penso de um jeito diferente, por exemplo. Toda a abordagem que você fizer, a intervenção que você fizer no seu paciente precisa ser adaptado a alguns elementos, como a cultura, como as especificidades da subjetividade dele, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso. Lembrando que, quando a gente fala em TCC aqui no Brasil, eu sou de João Pessoa, né, sou do Nordeste, a gente precisa levar em consideração esses elementos em que a gente lê no livro e muitas vezes quer replicar exatamente o que está escrito ali. Ctrl+C, Ctrl+V nas falas da Judith Beck. E não é bem assim, então você precisa adaptar o que está sendo discutido nos livros, nos artigos científicos, às questões culturais em que você se depara com seu paciente. O processo na terapia cognitivo-comportamental precisa enfatizar o positivo, as potencialidades, os aspectos em que o paciente ele entende que até as experiências mais dolorosas, elas podem ser enxergadas de uma perspectiva mais positiva, lembrando aquele princípio básico, que não é o fato em si, mas a maneira como eu interpreto. E aí a gente vê que outro princípio é ser aspiracional, baseada em valores, orientada para os objetivos. Então a TCC, inclusive, ela se torna atenta ao tempo, que é esse princípio 10, porque ela tem objetivo, ela tem meta. Se a gente está trabalhando com o indivíduo em relação aos seus sintomas ansiosos, depressivos, ou em relação a crenças negativas de maneira geral, e a gente vai trabalhando e ele vai aprendendo a lidar com essas questões, ele vai automaticamente generalizando, pelo menos a ideia é essa, ele vai generalizando em outras áreas da sua vida. É por isso que o tempo, ele é mais breve quando comparado a outras abordagens, tá? As sessões são estruturadas, mas não quer dizer que elas são engessadas e enrijecidas. Então, a gente ter uma estrutura é ter a possibilidade de entender e de controlar o nosso setting terapêutico, o início, o meio e o fim do atendimento, e a partir de intervenções como questionamento socrático e de todo esse processo de saber fazer as perguntas certas, a gente vai levando o nosso paciente a fazer reflexões, a ter essa descoberta guiada e a responder os seus próprios pensamentos, as suas próprias cognições. Além disso, uma das coisas que é importante também a gente salientar é que entre uma sessão e outra sessão existe e deve existir, na verdade, o comprometimento do paciente em relação ao processo de mudança, e isso pode ser feito a partir de planos de ação. A antiga tarefa de casa,
né? Então, a gente tem mudado o termo e falado plano de ação. Por fim, um dos princípios mais importantes e que muita gente acaba não respeitando, de alguma maneira, é entender que a TCC, deixa eu até me tirar aqui só para você ler, tá? Que a TCC ela utiliza uma variedade de técnicas para mudar o pensamento, o humor e o comportamento. Beleza, eu entendi. Mas por que que eu disse que tem muita gente que não está sabendo usar isso? Porque acredita que a TCC se resume à técnica. Chega para mim e diz assim: "Ah, professora, eu estou querendo entender o meu paciente, mas antes disso eu queria aplicar uma técnica aqui de relaxamento, para ele ficar mais relaxado na sessão". Tem nem sentido, percebe que para que você vai estar aplicando algo se você não sabe nem qual é o objetivo? Se você nem conhece o paciente, por exemplo. Então, é importante que você possa, mais uma vez, dizer, eu estou dizendo isso para vocês, compreender as bases históricas, filosóficas, conceituais, compreender que a TCC ela é baseada em evidência a partir do momento em que a gente consegue testar os meios, os instrumentos, as nossas intervenções a partir de métodos científicos, a partir desses mecanismos, né, de pesquisa quase experimental, por exemplo. Então, não se resume só à técnica.